Oi, gente. Então, para terminar essa revisão para a segunda prova, vou resolver mais alguns exercícios de validação de argumentos, beleza? Então, eu vou fazer o exercício 7 da lista de revisão, tá? Então, vamos validar esse argumento aqui, ó. Todo membro da mesa vem da indústria ou do governo. Todos do governo que são advogados são a favor da moção. John não é da indústria, mas ele é advogado. Portanto, se John for um membro da mesa, ele é a favor da moção. Então, vamos escrever primeiramente aqui esse argumento na forma simbólica, beleza? Então, todo, ou seja, para todo, o que? X. Esse X aqui vai ser o que? Membro da mesa. E aí o que vai acontecer? Ou ele vai ser aqui da indústria ou do governo, certo? Então, vamos escrever, ó. Então, se esse X for membro da mesa, então ele vem da indústria ou ele é do governo. Tudo bem? Então essa primeira parte aqui, essa primeira hipótese, certo? A outra hipótese que a gente tem qual é? Todos do governo, então todos quem? Todas as pessoas, certo? Então para todo X, se esse X for do governo, mas também ele precisa ser advogado. Então todos do governo que são advogados são a favor da moção. Então para todo X, se esse X for do governo e for advogado, então ele é a favor da moção. Aqui um detalhe, ó. Então, do governo e advogado a favor da moção. Então, implica F. E tá certo eu colocar F de X, né? Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Se é a favor da moção, não é uma função proposicional, é uma proposição simples. Por quê? A favor da moção é verdadeiro ou falso, né? Então, olha só, aqui não está correto a gente escrever esse X aqui, beleza? Porque ele está dizendo, ó, se todos do governo que são advogados, ou melhor, todos do governo que são advogados são a favor da moção. Então, ser a favor da moção aqui não está relacionado com esse X, beleza? Está relacionado com ele ser do governo e advogado. Então, olha só, vamos tirar esse X e simplesmente deixar F, beleza? Tá? Porque o X não tem a ver com ser a favor da moção, beleza? Bem importante essa parte, tá? Então aqui, aqui a gente termina essa hipótese, beleza? Qual que é a outra hipótese que a gente tem? Que o John não é da indústria, mas ele é advogado. Então, olha só, o John é como se fosse, ou melhor, ele é um desses X's. Por quê? Ó, quando a gente colocou para todo X aqui e para todo X aqui, a gente está dizendo que a gente está trabalhando no domínio cujo domínio são as pessoas. Qualquer pessoa. Então, ó, todo membro da mesa vem da indústria ou do governo. Então, para todo mundo aqui, ó, que é uma pessoa, se essa pessoa for membro da mesa, então ela é da indústria ou do governo. Então, para todo X, então, X são pessoas. Se essas pessoas forem do governo e advogado, então são a favor da moção. De novo, a moção não está relacionada ao X. E o John não é da indústria. Então, o que é ser da indústria aqui pra gente? É I. Não ser da indústria, não I. Então, I, não I. E quem que é não I? O John. O John tá fazendo o papel aqui do nosso X. Beleza? Então, o John é o J. Então, o John não é da indústria, mas ele é advogado, ou seja, o John é advogado, AJ, beleza? E aí a gente vai concluir o quê? Então, portanto, se o John for um membro da mesa é M. Então, se o John for um membro da mesa, ele é a favor da moção. Então, né, se então, ele é a favor da moção, ou seja, F, lembra? O F aqui não tem a ver com o X, né? Muito menos com o J, tá bom? Se ele for um membro da mesa, então o J em si não significa que ele é a favor da moção. Beleza? Então a gente tem que chegar nesse resultado. Aí, beleza, então, ó, agora vamos pegar as nossas hipóteses aqui. Que é essa primeira, a 2, certo? E essa terceira hipótese. E aí vem um outro detalhe, tá? Tá vendo que a gente tem duas implicações aqui, ó? Então a gente tem uma implicação aqui
e outra implicação aqui, tá? Quando a gente tem duas implicações, eu só vou considerar a última. Como assim, ó, tá? Esse antecedente para mim é uma outra hipótese, beleza? Tá? Eu considero como hipótese, porque se eu tiver isso, então eu quero ter que é a favor da moção a pessoa, tá já? Então, ó, o John ser membro da mesa também vai ser uma hipótese para mim, tudo bem? Então tá, então eu tenho 4 hipóteses. Opa! Então eu tenho 4 hipóteses aqui, 1, 2, 3 e 4, e eu quero concluir então F, beleza? Então, ó, de tudo que está escrito aqui, eu quero concluir F, beleza? Essa é a minha conclusão. Então, ó, vamos lá. Eu tenho que para toda pessoa, se essa pessoa for da mesa, ela é da indústria ou do governo. Tenho também que todo mundo aqui, tá, que for do governo e advogado é a favor da moção, beleza? Eu tenho que o John não é da indústria, só que ele é advogado, beleza? E eu tenho que o John é um membro da mesa, e eu quero chegar em F. Então vamos lá, ó. O primeiro resultado que a gente tem, vou colocar aqui o 5, qual é, ó? Pelo modus ponens, eu tenho o MJ, eu tenho que o John é membro da mesa. E para todo membro da mesa, ele é da indústria ou do governo. Então, como eu tenho MJ, então eu tenho IJ ou GJ. Beleza? Então, esse é o primeiro resultado. Então, ó, por conta de ter MJ, e como para todo X, MX implica nisso, e eu tenho esse cara, então eu tenho que o John é da indústria ou ele é do governo. Beleza? Então, da onde veio isso? Veio do 1 e do 4. Beleza? Modus ponens. Tudo bem? Qual é um outro resultado que nós temos aqui, ó? O John, ele não é da indústria e ele é advogado. Lembra que se eu tenho um E aqui, ó, eu tenho cada um deles separados, beleza? Então, ó, tenho 2 resultados aqui já desse terceiro, beleza? Então, eu tenho que o John não é da indústria e eu tenho que ele é advogado. Então, da onde veio isso? Esse aqui veio do 3, esse aqui também veio do 3. Beleza? Agora, ó, observe o seguinte, do 5 e do 6, eu tenho que o John não é da indústria. Como ele ou é da indústria ou é do governo, e eu não tenho esse carinha, eu concluo que ele é do governo. Beleza? Então, o 8 aqui para mim, eu tenho que o John é do governo, por quê? Por conta que ele não é da indústria, e ou ele é da indústria ou ele é do governo. Então, de 5 e 6 eu concluo isso. Beleza? Agora, do 7 e 8, você concorda que se ele é advogado e ele é do governo, eu posso dizer que ele é advogado e do governo. Beleza? Isso aqui, ó, é juntando os 7 e 8. Tranquilo? E aí, ó, o que vai acontecer? Usando agora o modus ponens novamente, o que a gente tem aqui para todo X aqui no 2? Para todo X, se a pessoa é do governo e advogado, então ele é a favor da moção. E o que a gente concluiu do 9? Que o John é advogado e do governo. Então, o 10 aqui, a gente conclui que ele é a favor da moção. Beleza? Por quê? Por conta do 9, que o John é advogado e do governo, e se for do advogado e do governo, ele é a favor. Beleza? E aqui a gente conclui, então, a validação do argumento, que a gente chegou em F. Beleza? Então é um exercício um pouquinho mais difícil, que envolve algumas partes aqui que não são proposições, e ficar usando o modus ponens algumas vezes. Beleza? Então é isso, tá? Então eu termino aqui. Ou melhor, né? Vamos fazer o C aqui. Eu ia fazer em outro vídeo, mas vamos fazer já direto, né? Nesse C, ó, diz o seguinte. Existem algumas estrelas de cinema que são mais ricas que outras. Todo mundo que é mais rico que os outros
também paga mais impostos que os outros. Portanto, existe uma estrela de cinema que paga mais impostos que os outros. Então, vamos escrever na forma simbólica, ó. Então, primeiro, existem algumas estrelas. Então, a primeira parte aqui, ó, que existe X, certo? Então, se esse X for estrela de cinema, então estrela de cinema aqui pra gente vai ser E, tudo bem? Então, existe X, se for alguma estrela de cinema, ela é mais rica que outras. Olha só, aqui o que aparece? Aparece um outras. Outras é qualquer outra pessoa. Então, eu tenho que colocar um outro quantificador aqui, ó. Por quê? Então, existe X. Se esse X for estrela de cinema, tá? Então, existe algum X, e esse X é estrela de cinema, que são mais ricas que outras. Ou seja, I, que é mais rica, certo? Ó, mais rica é o R, que outros. Então, esse X é mais rico que outros. O outros é algum Y, tá? E é o que? É para todo Y, né? Que são as outras pessoas. Tudo bem? Então, ó, o que está escrito aqui, ó. Existe X para todo Y, ela é uma estrela de cinema e ela é mais rica que outras pessoas, que esses outros Y. Beleza? Então, um pouquinho mais complexo, envolvendo dois sujeitos aqui, tá? Então, aqui, essa é a primeira parte. Qual que é o outro, ó? Opa. Todo mundo que é mais rico que os outros, então, ó, todo X que é mais rico que os outros, então lembra, ó, RX é mais rico que outra pessoa. Então, para todo X, para todo Y, então, todo mundo, todo X que é mais rico que os outros, para todo Y, também, o quê? Então, se ele for mais rico que os outros, o que acontece com esse pessoal? Paga mais impostos que os outros. Então, pagar mais imposto, vamos chamar de I. Beleza? Então, esse X paga mais imposto que o Y. Beleza? Então, ó, de novo, a gente tem aqui uma função proposicional envolvendo dois sujeitos. Tá joia? Portanto, beleza? Então, portanto, aqui, ó, portanto, existe, ou seja, existe uma estrela de cinema, ou seja, existe X, esse X é estrela de cinema. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui à direita. Existe X, e esse X é estrela de cinema. Então, ó, estrela de cinema. E aqui que acontece? Ela paga mais imposto que os outros. O que é pagar imposto? É o I. Esse I paga mais imposto que o Y. Quem que é o Y? Que os outros. É o para todo Y. Beleza? Então a gente tem que provar esse argumento. Então a parte mais difícil desse problema é escrever essa parte simbólica aqui. Tá joia? Então, ó, primeiro, quais são nós temos duas hipóteses. Essa aqui, tá, ó. Então, que existe X para todo Y, tal que EX e RX. Y. Beleza. A outra, para todo X, para todo Y, RXY implica em IXY. Beleza? Então tá bom, ó. E a gente precisa concluir essa parte de baixo, certo? A gente tem um E aqui, né, ó. Tá? Então lembra, quando a gente tem um E, a gente pode quebrar, a gente tem cada um separado, certo? Então, ó, um terceiro resultado que nós temos, qual é, né? Que existe X para todo Y, um EX. E um outro resultado é o quê? Que existe X para todo Y, R, XY. Beleza ou não? Tá? Então, por quê, ó? Isso aqui vem do 1 e do 1 porque a gente quebrou esse E, certo? Então, se a gente tem o E, a gente tem cada um separado. Então, a gente quebrou um deles. Tudo bem? Aí, olha só. Como existe X para todo Y e o 2 diz que para todo X e para todo Y, né? RXY implica IXY. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer o seguinte. Pelo modus ponens, tá? Eu tenho esse cara, ó, tá vendo que eu tenho aqui
Eu tenho isso. Tudo bem, ó, tá vendo? Por conta disso. Então, se eu tenho isso, eu tenho que alguém paga mais imposto que alguém. Que os outros, no caso aqui, tá? Então, do 5, ó, o resultado 5, por conta do 4 e do 2, ó, como para todo x, para todo y, rxy implica ixy, como existe x, então o que eu concluo? Que existe x para todo y, porque lembra, o existe é mais restritivo do que o para todo, tá? O que? Ixy. Da onde vem isso? Vem do 2 e do 4. E a gente usou o modus ponens, beleza? Então tá bom, ó. E agora, o que acontece, ó? Tá vendo que eu tenho o 5 e o 3, ó? Existe x para todo y, existe x para todo y, ex e ix. Como eu tenho eles separados, eu posso juntar, beleza? Então, ó, vai ficar que existe x para todo y, ex e xy, porque se eles estão separados, eu posso juntar, beleza? Então aqui veio da onde? Do 3 e do 5, que é justamente o resultado que eu queria, né? Ó, que tá aqui, ó. Beleza? E dessa forma a gente prova então esse argumento. Que existe uma estrela de cinema e essa estrela de cinema paga mais imposto, esse x que é a estrela de cinema, paga mais imposto que algum y, que são os outros, que é todo mundo. Beleza? Então tá provado o argumento aqui. Então é isso, aí eu termino essa revisão então para a prova 2 dessa parte de lógica proposicional, beleza? Então valeu.